Olá, alunos da EBD Jovens! Vamos iniciar um novo livro, Religião e Religiosidade. Eu vou trazer aqui um breve resumo do que nós veremos na aula 1, que é sobre religiosidade humana. O homem, ele sempre buscou diversas crenças, cerimônias, cultos, sempre no sentido de buscar um contato com o mundo sobrenatural. E por que isso? Porque o homem tem essa carência, essa necessidade, esse vazio. Você sabe qual é o motivo disso? E qual a diferença entre religião e religiosidade? Você é uma pessoa religiosa? O que isso interfere na sua vida? E o que da sua religião não passa de religiosidade? Vamos buscar entender todo o contexto e o surgimento e a história de algumas religiões que surgiram pelo mundo. E por que surgiram tantas religiões pelo mundo? A necessidade de adoração a um ser superior, ela é cultuada em toda a humanidade. E isso fez com que as pessoas se agrupassem para agradar a um Deus. Esse Deus, mesmo sendo desconhecido, ele se revela ao ser humano através de seu cuidado. E este agrupamento de pessoas buscando agradar a uma deidade vai ser chamado de religião. Mas o que realmente quer dizer o termo religião? Embora a palavra não tenha uma tradução específica, na procedência latina a gente vai ver que é o religio, que quer dizer referência pelos deuses, respeito pelo sagrado. Mas a origem mais discutida, apresentada, ela se apresenta como um verbo que a gente conhece bem, o verbo religare, que é atar firmemente, é religar, é ligar mais, unir, atar, pelo sentido de atender a uma obrigação ou mesmo o laço entre o ser humano e o divino. Por que o homem busca pelo sagrado? O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. A imagem de Deus, ele passa a ser um ser religioso, porque ele é a imagem de Deus, como se fosse uma sombra de Deus. Um termo hebraico é tselem, que significa a expressão da realidade. A expressão da realidade como se fosse uma sombra, a semelhança com uma pessoa, mas não exatamente a própria cópia da pessoa. Então, o ser humano ele foi criado para se relacionar com Deus, para louvá-lo e adorá-lo. O ser humano, na sua essência, é um ser espiritual, capaz de relacionar-se com Deus, chamado para relacionar-se com Deus. Ele é um ser racional, capaz de pensar e de dominar a terra, assim como Gênesis 1:26 vai trazer para a gente. Ele é um ser moral, capaz de compreender o que é certo e o que é errado. E é um ser social, capaz de relacionar-se com as outras pessoas. Por conta deste relacionamento e em busca do divino, o homem ele acaba criando meios para se conectar ao mundo sobrenatural. Daí surgem tantos mitos, superstições, ritos para manter este contato com o desconhecido. O uso da expressão religioso, como nós conhecemos nos dias de hoje, foi adotado primeiramente por Agostinho de Hipona, de 354 e 430 depois de Cristo. Esse termo religioso foi justamente para discernir os diversos grupos de doutrinas diferenciadas que estavam surgindo. Eu vou apresentar para vocês um pequeno vídeo que vai mostrar o desenvolvimento das principais religiões, como a religiosidade, as doutrinas se manifestaram ao longo dos anos na história.
Nós vamos ver o que a religião e de que forma ela é tratada na Bíblia, com ênfase não na religião em si, na religiosidade, mas com ênfase no dever do homem para com Deus. A religião, ela é o religare, religar de novo o conjunto de crenças, dogmas e práticas de uma confissão religiosa, uma confissão de fé. Nós veremos as citações bíblicas onde o termo aparece e quais são as suas traduções ao pé da letra no hebraico. Vamos ver quais são os números dessas religiões, né? As religiões pelo mundo, nós podemos considerar que são 12 as grandes religiões. Algumas são seitas, a gente vai entender o que são seitas, cada um pratica uma fé de diferentes maneiras e cada um busca o seu ponto de religião, de ligação com Deus, ou com um tipo de Deus, ou com vários tipos de Deus, conforme a liderança e a sua cultura. Para este pequeno vídeo, eu gostaria de deixar uma pergunta para vocês. O que diferencia como uma pessoa religiosa? Responda no link abaixo que eu coloquei deste vídeo. Isso vai ser muito importante para a nossa primeira aula. Deus abençoe, meus queridos.